Olá, queridos alunos, olá, internautas. Eu sou Daniel Gomes, sou professor de História do CPV e eu vou comentar um pouquinho com vocês a prova de História do Brasil da GV Economia para o ano de 2013. Veja, a prova da GV Economia, como tradicionalmente apresenta uma distribuição de questões bastante equilibradas, né? Tanto em História Geral como em História do Brasil, que é o que a gente vai comentar nesse vídeo aqui. No caso da História do Brasil, nós tivemos 7 questões. Uma questão de Brasil colonial, uma de primeiro reinado, uma referente ao período regencial, outra tratando do café, aí no segundo reinado e comecinho da República, outra falando da Era Vargas e pedindo para você relacionar a Era Vargas com outros acontecimentos relativos à história ibérica, uma questão sobre o golpe militar e outra relativa ao governo Geisel, né, já nos últimos anos da ditadura militar, já no penúltimo governo aí. Então veja, uma distribuição de questões bastante equilibrada. O nível das questões está adequado. Se você é um aluno que estudou, que se dedicou, você não terá grandes dificuldades, né? Foi uma prova sem surpresas, sem grandes problemas, sem questões muito ambíguas. Então, uma boa prova, em suma. Então vamos às questões. Esta primeira questão, questão 54, fala sobre um tema da história do Brasil colonial, que são as assim chamadas revoltas nativistas, como se costuma chamá-las, né, no ensino médio. Muito bem. Há uma série de revoltas e aqui se destaca uma revolta que acontece em Minas Gerais. Veja, após a descoberta do ouro em Minas Gerais, há uma corrida para o ouro, muita gente vai para Minas Gerais, vem cerca de 600 mil pessoas de Portugal, pessoas de outras regiões do Brasil colonial, e a coisa fica complicada, há muito contrabando, há muitos problemas. Diante disso, a coroa, para impor o seu controle sobre as Minas Gerais, a coroa define que as pessoas não podem circular pelas minas com ouro em pepitas, né? Com ouro em pó, apenas com ouro em barra. Então você achava o ouro, você era obrigado a fundir este ouro numa casa de fundição, transformar em barras. No momento em que você fundia este ouro, era retirado 1/5, né? O famoso imposto do quinto, que a coroa ficava para ela. Veja, a questão de das casas de fundição, né? A instalação das casas de fundição, dificultam a vida dos habitantes de Minas Gerais, né? Eles eram agora obrigados a ir fundir o ouro, senão eles seriam presos. E decorrente a este aperto, né, que é o que está acontecendo, o aperto na colonização, o maior controle da coroa sobre a região, há várias revoltas com destaque para a revolta Filipe dos Santos, que ocorre justamente em reação a essas políticas. Como está no texto, Filipe dos Santos acaba morto. Então, a alternativa correta, a alternativa A, uma sublevação em Vila Rica relacionada a este aperto pela instalação das casas de fundição. Muito bem, a próxima questão, a questão 55, trata de um tema aí fundamental na história do Brasil, que é o tema do poder moderador. Veja, em 1824, Dom Pedro I impõe uma Constituição, no Brasil ele outorga uma Constituição, que é o que está colocado aí no texto, e esta Constituição incorpora um princípio que foi formulado por um pensador francês chamado Benjamin Constant, que é o princípio do poder moderador. Veja, há os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. No entanto, no Brasil, segundo essa Constituição, há um 4º poder, o poder moderador. O poder moderador era chamado, na época, de a chave de toda a organização política, a pedra fundamental da estrutura política do nosso império, da estrutura política criada na Constituição de 24, o poder moderador era um poder que teria o direito de intervir em todos os outros poderes, né? Suspender aí mandatos de juízes, cargos de magistrados, nomear senadores, né? Ele tinha esse poder, era votado uma lista tríplice e o imperador tinha o poder de nomear quem seria senador, dissolver assembleias. Então a alternativa mais correta é a alternativa E, lembrando que o aluno poderia ficar com dúvida e colocar a alternativa B, mas veja, a alternativa B fala de deputados provinciais. Lembre-se que as assembleias legislativas provinciais são criadas apenas no período regencial. No primeiro reinado, elas não existiam. Então a alternativa correta é a alternativa E, sobre o poder moderador, aí tema clássico da história do Brasil. A próxima questão, a questão de número 56, trata de outro tema clássico, que é uma revolta
no período regencial, uma das várias, das inúmeras revoltas do período regencial, que é a revolta da Sabinada. O aluno deveria saber o caráter desta revolta, as propostas desta revolta, como a gente normalmente trabalha em sala de aula. Veja, a Sabinada, liderada por um médico, Francisco Sabino, influenciado por ideias ilustradas, a Sabinada é uma reação de Salvador às medidas centralizadoras do governo central, né? O Sabino dizia que a opressão de Portugal tinha sido substituída pela opressão do Rio de Janeiro. Veja, a Bahia queria o seu direito de coordenar né, as suas próprias ações, a sua própria administração contra este centralismo imposto pelo governo do Rio de Janeiro, reivindicando um princípio colocado na independência dos Estados Unidos, que é o princípio do federalismo. Então veja, a Sabinada, uma revolta sem grande adesão popular, ligada a setores liberais, como o próprio Sabino, que era médico, reivindicando princípios norte-americanos, como o princípio do federalismo, que é a questão do federalismo é uma questão central no século XIX, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. A alternativa mais correta, portanto, alternativa B. Então, alternativa D. Então veja que em duas questões, nós já, em três questões que resolvemos, duas delas já se tratavam de revoltas, né, de questões sociais. Veja uma tendência aí da prova. Vamos agora à questão de número 57. A questão de número 57, ela é importante, né, porque ela tem uma questão fundamental. Muitos alunos podem achar que a industrialização é uma coisa e que o café é outra coisa, separados, ambíguos. Esta questão exigia que o aluno soubesse uma coisa fundamental da história econômica brasileira. Como capital que constrói a nossa iniciante indústria, a nossa primeira experiência, né, de urbanização aqui no Sudeste, a nossa primeira experiência mais forte, né, mais intensa de urbanização, como capital que constrói tudo isso é o capital ligado ao café. Veja, o aluno deveria lembrar várias coisas que vimos em sala de aula. Por exemplo, com o fim do tráfico negreiro, os capitais utilizados pelos donos de escravos para comprar escravos podem ser redirecionados para outras atividades. Por exemplo, esses capitais excedentes podem ser aplicados em indústrias, né, em questões de urbanização, construção de bondes, estradas, ferrovias. Aliado a isso, nós temos a lei de terras, que priva os ex-escravos, homens livres pobres, imigrantes, do acesso à terra, né, ajudando, contribuindo para uma proletarização dessas camadas. Você deveria lembrar também da tarifa Alves Branco, que faz certas medidas protecionistas para essa indústria brasileira. Então, a combinação destes fatores todos que eu coloquei fazem com que o capital excedente dos cafeicultores, especialmente os cafeicultores do Oeste Paulista, seja aplicado na urbanização, nas primeiras indústrias, né? Tudo isso gera esses fatores. Vimos, por exemplo, que o grande nome deste surto industrial que nós temos no final, na segunda metade aí do segundo reinado, está ligado ao nome do Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá. Então a questão, né, que o aluno devia saber é de como esse capital que gera industrialização está ligado, surge, é proveniente do capital excedente do café. Vamos à próxima questão, então. Esta questão de número 58, trata de um assunto até pouco conhecido, pouco falado da Era Vargas, de muitos judeus que fugiram da perseguição nazista na Europa e vieram para o Brasil. Ora, o Vargas colocou como condição para esses judeus aqui ficarem que esses judeus se convertessem ao catolicismo. Então o texto coloca, né, uma coisa, os judeus sendo obrigados a abandonar sua religião, abandonar sua identidade, para poder encontrar segurança de alguma forma. A questão pede para que você faça comparação com outro fenômeno histórico. E você ia se lembrar, como na Península Ibérica, na passagem aí do século XV para o século XVI, na Espanha, por exemplo, em 1492, todos os judeus são expulsos. Em Portugal, o rei Dom Manuel obriga aí também todo mundo a se converter ao catolicismo. Quem não se convertesse poderia ser preso, aí depois, com a instalação da Inquisição, morto, torturado. Os judeus que eram convertidos forçadamente, como você vê, ao catolicismo, eram chamados de cristãos novos. Então você tinha que comparar esta conversão forçada lá no finalzinho do século XV
com a conversão forçada que o Vargas coloca em pleno século XX. Né? Fazer esse tipo de analogia. Muito bem, alternativa correta, portanto, alternativa D. Vamos então à próxima questão, a questão de número 59. Essa questão trata de um problema central aí da história do Brasil, que é o problema do golpe militar. Veja que, novamente, questões sociais, forças sociais, formação econômica, política, predominam na prova. Ora, o aluno deveria lembrar que o golpe militar não é simplesmente uma obra dos militares. Os militares apenas capitaneiam este processo. O golpe militar é resultado da fusão dos interesses de vários grupos. Então veja, o golpe militar é apoiado, por exemplo, pelos setores civis militares, pelos setores civis liberais, que eram representados aí pela UDN, que eram representados pela grande mídia, pelo Estado de São Paulo, pelo Diário de Pernambuco, que todos apoiam o golpe. Né? Setores civis liberais, então, muitos também ligados à Igreja Católica, ao cristianismo, se opondo às reformas de base de João Goulart, acusando João Goulart de ser comunista, o que de fato ele não era. Outros grupos apoiam o golpe militar, como, por exemplo, a burguesia industrial, nacional e internacional. Lembrando que 70% da Fiesp, mais aproximadamente, chegou a financiar movimentos anti-João Goulart. Então, veja, a indústria nacional, né, se via aí prejudicada com as medidas de João Goulart. A burguesia nacional não aceitou ceder um pouco, não aceitou este projeto modernizante de João Goulart, né, e preferiu a outra alternativa, que foi o golpe. A burguesia internacional se via justamente prejudicada pelas medidas de João Goulart, que evitariam, por exemplo, a evasão dos lucros, né, limitaria a exploração, aumentaria os salários mínimos. A burguesia rural apoiou o golpe militar. Ora, João Goulart queria modernizar o campo brasileiro limitando o latifúndio, né, favorecendo as pequenas propriedades. Ora, os latifundiários justamente vão sabotar o governo João Goulart nesse intento. Os Estados Unidos, olhando o mundo com a lente da Guerra Fria, vê no governo João Goulart, no governo nacionalista à esquerda, uma oposição e vai acusar o governo João Goulart de comunista, né, de se ligar à União Soviética. Então veja que vários grupos apoiam este golpe. Importante que você saiba que não são apenas os militares. Os militares têm um papel importante. Os militares, ligados à ideia da doutrina da segurança nacional, que vem da Escola Superior de Guerra, os militares acreditavam que era dever deles tomar o poder para blindar o Estado das classes populares, das revoltas populares que estavam, de fato, crescendo, né, com as ligas camponesas, com a própria UNE atuando cada vez mais, com frentes pelas reformas de base. Então os militares acreditavam que era papel deles tomar o poder e extirpar o Brasil do que eles entendiam, né, como males para o Brasil, como as revoltas populares e as reformas de João Goulart. Portanto, sabendo essas forças todas que apoiam o nosso golpe, a alternativa correta, a alternativa B. Vamos agora para a questão 60. E esta questão, a última questão de História do Brasil do vestibular da GV Economia. Essa questão vai tratar já aí do governo Geisel. O aluno tinha que lembrar que com a crise do petróleo, né, o Brasil entra nessa crise, a inflação vai crescer e nós começamos a ter uma série de problemas econômicos. O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o segundo PND, foi lançado no intuito do Brasil se tornar, entre outras coisas, né, do Brasil se tornar energeticamente autossuficiente. Então ele tenta resolver esse problema da infraestrutura no ponto de vista da energia para que nos tornemos menos dependentes do petróleo importado aí do Oriente Médio. Então eles vão buscar não só uma produção nacional maior de petróleo, como estimular também a produção de álcool, ao fracassado programa nuclear nessa época, a criação de hidrelétricas. E a questão é, de onde vem o capital para a formação de tudo isso daí? De onde vem o dinheiro para o segundo PND? Ora, parte vem do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, e grande parte vem dos Estados Unidos, né? São os chamados petrodólares, como se falava, né? Justamente neste momento do governo Geisel, para tentarmos solucionar este problema energético, o Brasil se endivida ainda mais, como você observa aí nesse gráfico, né? O que a questão queria era que você justamente relacionasse, interpretasse esse gráfico, relacionasse a este projeto econômico que vai endividar ainda mais o Brasil e gerará, né, como todos sabem, grandes problemas em governos posteriores ao governo Geisel.
É isso aí, então veja que nenhum assunto que nós falamos aqui não foi tratado em sala de aula. Todos assuntos convenientes àquilo que discutimos. O aluno que estudou, que se preparou adequadamente, não teve nenhum problema. E tenho certeza absoluta que este é o caso dos alunos do CPV. Um grande abraço, até mais.